Sabe, por muito tempo a gente acreditou que para pensar de verdade era preciso fugir da vida. Mas nesta análise, vamos mergulhar na filosofia de José Ortega y Gasset e descobrir como ele virou essa ideia de ponta cabeça. Ele nos mostra que pensar não é uma fuga, mas talvez o ato mais vital de todos. Por séculos, a filosofia ocidental ficou meio que num beco sem saída. De um lado, o racionalismo, as tais catedrais de gelo. A ideia era que, para achar a verdade, era preciso se abstrair do mundo, virar uma razão pura, sabe? Sem corpo, sem história. Só que essa razão etérea, ela não sabia viver. Em resposta, claro, o pêndulo foi com tudo para o outro lado, o vitalismo, o grito do instinto. A vida pura, que achava que a inteligência era uma espécie de doença que afastava a gente da autenticidade. E o resultado foi esse, um impasse. A humanidade se viu presa entre uma razão que matava a vida e uma vida que desprezava a razão. E o século XX? Bem, ele aprendeu da forma mais trágica possível com as ideologias totalitárias que tanto uma razão sem vida quanto uma vida sem razão podem levar direto para a barbárie. Foi exatamente nesse cenário de crise que uma nova luz apareceu. E essa luz foi a filosofia de Ortega y Gasset. Só que ele não acendeu uma lâmpada num céu de ideias puras, não. Foi mais como acender uma fogueira na praia, no meio da tempestade que é a existência. A proposta dele começa com uma metáfora muito, muito poderosa. Pensa na vida não como uma sala de aula, mas como um mar bem agitado. Somos náufragos jogados na existência sem nem pedir. E o que um náufrago faz para não se afogar no meio do caos? Ele nada. Ele se debate para manter a cabeça fora d'água. Para Ortega, esse ato desesperado de nadar é o pensamento. Ele chamou isso de razão vital. A razão não é uma entidade fria, distante. É uma ferramenta que nasceu da urgência de sobreviver. Não é um conjunto de leis que a gente impõe ao mundo, mas sim um mapa que a gente vai desenhando para o nosso barquinho não quebrar nas pedras. Ou seja, ela está a serviço da vida, não acima dela. E essa frase dele ilustra perfeitamente a urgência da coisa. Não se pensa por esporte ou para brincar de ser Deus. A gente pensa por necessidade. Organizar o mundo em ideias, em conceitos, é a única forma de sobreviver ao caos. A razão é a própria vida buscando se entender para poder continuar existindo. Ok, então. Se a razão está enraizada na vida, isso quer dizer que ela sempre parte de um lugar específico, de uma perspectiva. E para explicar isso melhor, Ortega nos convida a olhar para uma montanha. Vamos imaginar a Serra de Guadarrama, na Espanha. Para alguém que olha para ela de Madrid, pelo sul, ela parece suave, com os contornos verdes. Já para quem vê de Segóvia, pelo norte, a mesma serra parece íngreme, rochosa, cheia de sombras. Duas visões bem diferentes da mesmíssima realidade. Aí a pergunta que não quer calar é: quem está mentindo? Qual das duas visões é a verdadeira e qual é a falsa? O pensamento tradicional nos obrigaria a escolher um lado, ou então a descartar os dois como imperfeitos. A resposta do Ortega é simplesmente genial. Ele diz que os dois estão certos. A perspectiva não é um erro, não é uma deformação da realidade. Pelo contrário, ela é a condição para a gente acessar a realidade. Para a montanha existir para alguém, é preciso estar em algum lugar. O ponto de vista é a única porta de entrada que a gente tem para o ser. E aqui Ortega faz uma distinção que é crucial. Isso não é relativismo. O relativista diria que não existe montanha de verdade, que são só opiniões, ilusões. Ortega diz o oposto. Existe sim uma montanha real e objetiva. Cada perspectiva válida captura uma faceta verdadeira dela. As visões não se anulam, elas se complementam. Desse jeito, a verdade total sobre a montanha não é uma visão de lugar nenhum, sem olhos. Pelo contrário, ela seria a soma, a integração de todas as perspectivas possíveis. A de Madrid, a de Segóvia, a de quem sobrevoa a montanha, a do geólogo que estuda as rochas dela. Tá, mas e o que tudo isso significa pra gente? Bom, se cada perspectiva é uma porta de entrada para a verdade, então cada um de nós tem uma missão. Uma missão que Ortega resume na sua frase mais famosa. Eu sou eu e minha circunstância. O que isso quer dizer? Que a nossa tarefa não é tentar ver o mundo com os olhos de outra pessoa ou de um ponto de vista abstrato que nem existe. A missão é salvar a nossa circunstância, entender e ordenar o nosso pedaço do mundo, o nosso tempo, o nosso lugar. E ao fazer isso, a gente se salva também, porque nos tornamos quem realmente somos. A filosofia de Ortega nos entrega duas coisas. Primeiro, uma absorção,
O fato da nossa visão ser limitada não é um defeito, é a própria condição para a gente enxergar a verdade. E segundo, um ultimato. É preciso ter a coragem de assumir radicalmente essa perspectiva única, de viver a vida que pensa e o pensamento que vive. O que nos leva a um ponto fundamental: o universo tem um aspecto que só pode ser revelado por meio de uma perspectiva particular. Cada vida é um órgão insubstituível para perceber a realidade. Se uma perspectiva se cala, um pedaço da verdade morre sem nunca ter sido visto. A verdade, portanto, precisa de cada um de nós. Então, diante do caos da existência, não se deve fugir para uma razão abstrata, nem se afogar num instinto cego. A tarefa é assumir o posto de náufrago consciente, abrir os olhos dentro da tempestade e começar a dar as braçadas. Comece a nadar. Toda esta análise foi construída a partir das ideias presentes no ensaio O Náufrago e a Montanha, de Daniel Alvão de Carvalho Júnior. Até a próxima!